Boa noite, Felipe. Led, todo mundo que assiste o Troca. Antes de responder a sua pergunta, eu vou falar aqui alguns nomes, porque eu vou fazer isso todos os dias enquanto durar a Copa América. Então, a lista de hoje é Arana, Alan Franco, Vargas, Hurtado, Savarino, Arias, Félix Torres, tá? Essa é a lista de hoje. E aí, eu vou falar agora, porque para não parecer que mais adiante é porque ganhou o campeonato do time X, ganhou o campeonato do time Y. Este campeonato, esportivamente, é um campeonato deturpado, deformado, contaminado pelo calendário brasileiro. O que acontece? O que o Atlético foi submetido hoje, porque lesões vão acontecer na temporada. Elas se somarem a 3 convocações, é algo que os treinadores, que não devia estar na lista de problemas para técnicos resolverem, e o Milito resolveu muito bem, depois a gente fala sobre isso. O que vai ser submetido o Flamengo na quinta-feira, o Palmeiras... vai ser recorde, né? Palmeiras, São Paulo, a lista vai crescer bem. Inter. Sobre o Botafogo, a atuação foi de muito. Mas como você disse, Felipe, um bom jogo, né, Losetti? Foi um jogo movimentado, cheio de alternativas. Dava a impressão que o Bragantino no primeiro tempo ia liquidar o jogo. O Atlético vira em 2 minutos. Sim, Milton, bom estar aqui com vocês. Abraço pro Felipe, Mansur, Lédio, o mago Lédio Carmona, que transforma, é o Midas do Campeonato Brasileiro. Ele coloca a mão bem no troco, o jogo vira ouro, exatamente. Lédio Carmidas, eu vou lançar essa. Essa é boa, gostei. Né? Eu vou fazer isso. Assim. Não é bom isso, Felipe? É muito bom. Pode colocar até no GC da próxima vez. Ele sabe que eu amo ele. Esse é o tipo de jogo que a gente que pega a estrada pra vir, né, vem de São Paulo pra Bragança pensando que o jogo vai ser muito bom, porque são duas equipes que, mesmo desfalcadas, elas têm uma identidade, a do Bragantino já há mais tempo, a do Galo agora com o Milito, que vão pressionar o adversário, vão tentar sair da pressão jogando sem chutão. O Atlético até tentou muitas bolas longas, mas não era um chutão, era uma estratégia contra uma linha de defesa alta, contra um monte de desfalques que tinha. Então a gente já previa um jogo muito intenso, muito movimentado, de muita pressão dos dois lados. Aconteceu no primeiro tempo, e aí eu acho que os desfalques do Atlético pesaram, porque a gente não conseguiu ter um atacante que segurasse mais a bola, que era o Hulk, não conseguiu ter um jogo equilibrado pelos dois lados, porque quando o Atlético tem a Arana de um lado e Scarpa do outro, é muita qualidade para se associar, para buscar os jogadores de dentro, não conseguiu retomar tantas bolas assim, e enfrentou um Bragantino nas suas melhores noites no primeiro tempo, nesse ano. Foi um time muito equilibrado na forma de atacar. Às vezes eu até acho que o Bragantino é muito vertical, só com transições. Hoje não. Hoje foi um time que circulou um pouco mais, voltou bola, atraiu o Atlético para tentar jogar e conseguiu fazer o gol. E aí tomou a virada quando pra mim era melhor. Primeiro o erro individual do Matheus Fernandes, que acaba perdendo a bola. O Cleiton é um goleiro que saiu e não conseguiu decidir a jogada. O Zarate fez o gol e logo depois teve a virada nesse lançamento espetacular do Igor Gomes, num momento em que o Bragantino já não tinha a mesma força para pressionar e não mudou a sua forma de jogar, não compactou o time, continuou cedendo os espaços, mas aí não teve força para correr junto com o atacante. No intervalo tem a mudança, o Sacha entra no lugar do Matheus Fernandes, tem um efeito muito rápido ali que consegue deixar o Sacha desmarcado entre zagueiros e volantes, mas para mim o Milito resolve a questão quando coloca o quinto defensor, quando recua um pouco o Fux, definitivamente faz o Fux defender como zagueiro, junto com o Igor Rabelo, junto com o Rômulo, traz o Scarpa para marcar na lateral esquerda, traz o Saravia, continua tendo o Saravia ali, mas como um ala direito, e aí você tem um desses zagueiros tomando conta do Sacha. O Igor Gomes volta a poder se dedicar à marcação do Evangelista, estava mal resolvido isso depois da mudança do Caixinha, e aí o Bragantino não consegue mais construir, joga no campo de ataque pela necessidade, mas acho que o Atlético foi muito preciso, muito cirúrgico, e assim sobreviveu diante de uma série de adversidades, né? Todos os desfalques, perdeu o Zarate machucado numa imagem muito feia, uma torção muito feia, tomara que não seja grave, aí sai o Rômulo machucado e o Atlético consegue levar 3 pontos. Agora, Dudu, você só não jogou tanto quanto o Felipe Diniz, mas que os outros todos aqui do programa você jogou um pouco mais. Fica a sensação, eu tive a sensação de que a equipe do Bragantino, ao tomar o gol do jeito que tomou naquele final do primeiro tempo, né, numa falha coletiva ali, ficou meio zonzo. E aí deu chance para o Atlético fazer o segundo gol logo depois, em 2 minutos. E aí não consegue reencontrar essa bola no segundo tempo, né? Boa noite para todo mundo lá. O Felipe é craque. Craque, vamos discutir isso aqui. Mansur também. Lédio, abraço, tá? Assim, eu acho que hoje a gente viu a diferença e o peso que tem uma camisa como é o Galo, os jogadores que o Atlético tem. Por mais que o Bragantino foi um time no primeiro tempo que conseguiu envolver o Atlético, teve jogadas, teve tabela, teve aproximação, teve muito jogo e teve muitas situações, fez um gol, e quando tomou o gol numa falha individual do próprio Bragantino, aí você vê que o time se perde. Aí que eu sempre cobro muito o Bragantino nesse sentido, de dar o próximo passo. O próximo passo é o quê? Ganhar o jogo aqui do Atlético, ganhar bem, depois ele tem mais um jogo em casa, chegar na ponta da tabela do campeonato, coisa que aconteceu no final da tabela, no final do campeonato passado, quando o Bragantino enfrentou o São Paulo na Vila e não conseguiu ser líder do campeonato. Se ganhasse, seria líder. Então acho que falta esse detalhe. E hoje, o Losetti falou bastante do jogo, e só para finalizar aqui, Everson Saravia fez um jogo muito bom, a gente elogiou bastante, Scarpa e Paulinho. Então,
tem peso. O Atlético Mineiro é um time muito forte, que com tudo aquilo que vocês falaram em relação a desfalques, a Copa América, não deveria ter jogo, os clubes são coniventes, por isso que eles estão aqui jogando. Com tudo isso, eu acho que o peso do Galo fez a diferença aqui hoje. Sofreu, soube sofrer e conseguiu virar, e no segundo tempo não sofreu muito, né, Milton? Uma bola que o Everson defendendo, uma bola parada, e o Bragantino não teve criatividade para superar a defesa do Galo e deu espaços ainda. É isso, obrigado, meus amigos. Sei que vocês têm que voltar ainda pra São Paulo. Milton, Dodô, Losetti, obrigado aqui pela participação. Agora aquele sanduba de linguiça aí, né? Eu vou pra Jundiaí, que é mais perto aqui. Ah, é verdade. Então tá tranquilo. Deu bem, tá quase em casa. Se deu bem, Milton. Deu bem. Valeu, pessoal. Bom descanso pra vocês aí. Obrigado pela participação aqui no Troca, hein? Um abraço. Valeu. Meu amigos. E vale lembrar, o Galo ainda sem Hulk, né? Um problema de lesão, não se sabe quanto tempo. Na verdade, o Rômulo defendia. O Atlético começou o jogo, defendia o Rômulo como lateral esquerdo, o Saravia como lateral direito, 4-4-2. Das linhas da frente, o Alisson pela direita, Scarpa, e os volantes em tese eram o Zarate e o Igor Gomes. Quando o Atlético atacava, o Batalha saía da linha de defensores, se juntava aos meias. O Atlético ficava com 3 por trás, 3 meias, 4 homens à frente. Quase um 3-3-4 pra atacar. Mas quase sempre os times terminavam espelhando um ao outro, porque era um jogo de duelo individual. Muito duelo individual. Não por acaso o primeiro gol sai em bola parada, quando na verdade o posicionamento defensivo é diferente, não é um jogo tão encaixado. O gol de empate do Galo sai numa marcação numa pressão que também é de encaixe individual. Recupera a bola na frente, o Zarate faz 1-1, e depois o lançamento pro Paulinho, que consegue entrar diante do goleiro, numa recuperação de bola do Atlético, num contragolpe. Concordo com o Losetti, naquele momento o jogo era um pouquinho mais desconfortável pro Atlético. No segundo tempo, quando o Bragantino passa a ter 4 atacantes, porque tem o Sacha com o Borbas por dentro, e aí são 4 atacantes. Em campo de novo. E aí ele muda pra uma linha de 5, pra defender os 4 contra 5, 3 na frente, pra defender 3 contra os 2 volantes do Bragantino, com 2 homens mais na frente. Ele vai sempre tentando ter superioridade em cada linha. Isso. E acabou que depois Agora o lance é que falhas individuais acabam decidindo o jogo a favor do Atlético. Não há esquema tático que resiste a alguma algumas Fernandes domina a bola muito mal, e depois o Cleiton falha bizonhamente, né? Uma bola que é pra sair, agarrar, pode errar contra, solta a bola no pé do contra time Paulinho, bom, como disse o Losetti, é um time bom, o Atlético. Você erra, ele é letal. Paulinho, completamente exposta a defesa do Bragantino. Porque quase sempre os times estavam se permitindo defender 1 contra 1 e mano a mano, porque pressionavam 1 contra 1. E aí o Paulinho contra o Luan Cândido teve dificuldade o jogo inteiro quando ficou exposto em 1 contra 1 contra atacantes, inclusive no gol anulado, que vai ser assunto daqui a pouco. E ainda tem essa questão, ele potencializa jogadores, o Milito. Eu, sinceramente, eu sempre achei o Saravia um bom jogador, mas ele tá jogando muito bem no Atlético. A partida de hoje é algo que ele nunca jogou tanto na vida. Ele sempre foi um bom jogador, um lateral correto, de clubes grandes, nunca jogou em time pequeno. Agora, ele tá jogando no Atlético algo que ele maior do que ele... Acho que ele às vezes em outras posições. Às vezes zagueiro, às vezes jogando como lateral, às vezes como ala. E tá jogando... Cara, ele partidaço hoje. Muito bom, muito bom. Milito potencializou o jogador. É isso aí. Vamos conversar com Paulo César de Oliveira, porque também temos assuntos com ele a respeito desse jogo. Já vamos aproveitar e falar sobre outros jogos também, sobre os possíveis erros ou as dúvidas sobre a arbitragem nesta noite de terça-feira. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também, Mansur, Lédio. Quanto tempo, hein, Lédio? Oi, não essas coisas não. Tenho acompanhado, tá trabalhando bastante. Uma boa noite também para todo mundo que tá em casa acompanhando o Troca. Vamos começar então com o gol anulado do Galo, PC, por um toque na mão, né? É isso, uma disputa do Cadu com o Luan Cândido. A gente vai pedir para rodar a imagem aqui, por favor. Jogo apitado pelo Rafael Clay, jogo pegado com muitos cartões, né? Foram 15 amarelos, contando das comissões técnicas e 2 expulsões. Ele tem essa ação com o Luan Cândido. Em campo, a arbitragem não percebeu o toque, mas repare o seguinte, que ele tá com o braço muito aberto. Ele não tá com o braço na posição ali normal, né? Ele tá com o braço aberto, completamente aberto, e ele tem uma vantagem técnica a hora que a bola bate no braço dele. E uma outra questão que a gente poderia analisar nessa jogada, a arbitragem entendeu como um toque ali, com aquele braço ampliando o espaço, né? Com o braço muito aberto e obtendo uma vantagem técnica ali na jogada. Mesmo, olha só como ele tá com o braço aberto, até tenta tirar e a bola bate no braço dele. Mesmo se esse toque tivesse sido acidental, a gente teria que discutir o conceito da imediatez. Porque a bola toca no braço dele e ele mesmo vai para a jogada, continua, não está muito próximo do gol, mas repare que imediatamente ele vai para a jogada, tem o conceito da imediatez e faz o gol. Ele não tem troca de passes, né? O conceito da imediatez ele não deve ser analisado somente quando o jogador está muito próximo da meta, e sim a configuração tática da jogada como um todo. Eu entendo, inclusive como uma jogada também, por mais que os árbitros estão sendo recomendados a ir ao monitor para analisar esse tipo de situação, se tivesse uma possibilidade de cartão amarelo, aí sim o Rodrigo Nunes chamaria para a revisão do monitor. Como é um toque ali que ele não está tentando, é muito mais pela posição do braço do que uma conduta de tentar enganar o árbitro, a decisão passa a ser factual, e aí ele não teve a necessidade de ir ao monitor para poder analisar para poder analisar a jogada, anulou diretamente com base na informação do VAR, e eu concordo, para mim foi uma boa decisão. Na sequência do lance, primeiro assim, eu acho que pode até ter uma discussão se o toque de mão decorre dele já estar sendo puxado. Mas, perfeito, não pode haver o gol porque ele acontece na sequência de um toque de mão do atacante que finaliza. Só que na sequência disso, o Luan Cândido puxa ele ostensivamente. O fato de que esse lance só seria um cartão amarelo por negar uma oportunidade de gol, um ataque promissor, ele deixa de ser cabível
porque o lance já estaria parado por causa do toque de mão, ou o árbitro poderia avaliar ainda assim, dar o cartão amarelo por esse agarrão ostensivo do Luan Cândido? Nesse caso, ele levou em consideração a primeira infração. A primeira infração é o toque de mão. O árbitro só teria a possibilidade, o VAR teria a possibilidade de recomendar uma revisão se na sequência o Luan Cândido tivesse uma conduta violenta passível de cartão vermelho. Porque o VAR não pode chamar por uma conduta, por ter agarrado, por ter segurado uma conduta de cartão amarelo. Seria um lance tático, né? Você costuma dizer. Uma questão tática. Agora, se houvesse uma agressão do Luan Cândido, ele mesmo assim anularia o gol, porque a primeira infração é o toque de mão, e na sequência o VAR chamaria para analisar uma situação de cartão vermelho direto, e não esse segurar, esse agarrar do Luan Cândido, que acabou nem concretizando também, porque ele, mesmo segurando o adversário, ele não impediu a sequência da jogada, o Cadu continuou com a posse de bola e fez o gol. Mas a interpretação da arbitragem nessa jogada é o toque deliberado com aquele braço aberto, tendo uma vantagem tática. Não foi nem analisado a questão da imediatez. Para mim, a decisão é pela posição do braço, muito aberto, tendo uma vantagem na jogada. Mas se ele tivesse tocado a bola pro Paulinho, o gol também seria anulado? Sim, na minha avaliação, pelo toque de mão, porque eu considero aquele braço mesmo a bola muito próxima, mas o braço está muito aberto, obtendo uma vantagem técnica. Agora, se esse braço está aqui colado numa posição normal, ao lado do corpo, e na disputa a bola toca, e ele sem nenhum movimento levando vantagem, aí a gente vai discutir o conceito da imediatez. Se ele passa pro Paulinho, passa para um companheiro, tem uma troca de passe, aí tira o conceito da imediatez. Certo. Da maneira como foi, mesmo se tivesse sido um toque acidental, que para mim não foi, o gol também seria anulado, porque imediatamente ele vai embora e faz o gol. Perdão, PC, talvez você até tenha dito isso e me escapou. Mas se então a decisão é por marcar o toque de mão deliberado e não o toque de mão que resulta em gol, que independe da posição do braço, o árbitro não teria que olhar? Não necessariamente. É claro que o conceito da imediatez, acho que entra um campo aqui da interpretação, eu acho até para uma questão de clareza, né, para levar informação para quem está no estádio e para ser uma decisão também, porque está no conceito da interpretação, concordo com você sim. Ele deveria ir ao monitor, porque ele vai analisar se é um lance imediato ou não. Diferentemente de quando é ali muito próximo do gol, que bate e ele faz o gol. Aqui, nesse conceito da imediatez, para mim tem uma interpretação pela distância do gol, aí caberia sim uma revisão no monitor. Mas a decisão foi factual pelo braço aberto e por ter uma vantagem técnica e por esse braço aberto tocando a bola e a bola batendo no braço dele. Maravilha. Vamos ao próximo lance então, PC, no jogo, no clássico, né, entre Fluminense e Botafogo. O Martinelli teve uma entrada ríspida ali, né, acabou tomando cartão amarelo e tem muita gente achando que poderia ter sido expulso o Martinelli por essa entrada. É isso, o jogo apitado pelo Flávio Souza, que está voltando à Série A nessa rodada, depois de ter atuado em Vasco e Grêmio na primeira rodada e foi suspenso por não ter marcado aquele pênalti, né, pelo toque de mão do Piton.